Bom dia. No primeiro e último vídeo eu falei sobre o surgimento da sociologia. Hoje eu vou falar sobre a consolidação da sociologia. Bom, falei então daquele período da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, né? É naquele momento em que surge a sociologia. Então ali, a Revolução Francesa ocorre em 1789. 9 anos depois, ou seja, em 1798, nasce Auguste Comte, que é um autor, um filósofo muito importante que fará muitas contribuições para a sociologia. Então, Auguste Comte está assistindo o nascer dessa nova França, né? Ocorreu a Revolução, logo estão, a partir de 1789, com a Revolução Francesa, vai surgir então um novo modelo de sociedade, uma nova organização. Vai surgir então um Estado republicano, um Estado moderno. E Auguste Comte está assistindo isso, né? Ele está tentando entender isso que está ocorrendo. E não só a Revolução Francesa, mas Auguste Comte também está vendo todo o desenvolvimento da Revolução Industrial, né? Todo esse progresso, digamos, tecnológico e científico, todo esse conhecimento que será empregado na indústria. Então, Comte vê isso e ele vai entender que esse desenvolvimento industrial ele só se desenvolve porque há por trás disso uma racionalização do pensamento humano. Então o homem desenvolve o seu raciocínio por meio da razão, né, por meio da técnica, da experimentação, e é isso que vai fazer com que a sociedade avance, né, ela evolua cada vez mais. O que ele vai dar o nome então de positivismo. Então, o positivismo surge dessa compreensão de Auguste Comte em dizer que a sociedade ela vai evoluindo. Então, a sociedade antes da Revolução Industrial, né, era muito lenta, com um pensamento ainda muito difuso, nada muito claro, mas os seres humanos eles evoluem para Auguste Comte. Então, os seres humanos eles vão aperfeiçoando o seu pensamento, aperfeiçoando as suas técnicas, os seus conhecimentos, e na medida que eles aperfeiçoem os seus conhecimentos, eles vão então melhorando a indústria, melhorando os produtos, né? E assim por diante. Então, há aí uma evolução. Ele também, é claro, por Auguste Comte ser francês, ele também está assistindo o que está ocorrendo na França, né, decorrente da Revolução Francesa. Então está surgindo aí uma nova organização social. As pessoas agora estão participando cada vez mais das decisões, né, no Estado. As pessoas agora estão podendo votar. As pessoas, além de votar, elas estão buscando conhecimento. As pessoas ali, todos os cidadãos, digamos assim, né, os cidadãos franceses, estão ali participando na política, tomando decisões, votando, escolhendo quem será o melhor governante e assim por diante. Então, ele chama isso também de evolução, portanto, de positivismo. Só para especificar como a gente chega no positivismo, segundo Comte, nós saímos do estágio religioso, que é teológico, depois passamos por um processo, isso tudo ao longo da história, passamos por um processo metafísico e depois chegamos ao estágio positivo ou positivista. Então é nisso que Comte vai focar, ele vai tentar entender essa sociedade que está surgindo, tanto na Inglaterra quanto na França.
mas principalmente na França. Então é nisso, como ele já vai entendendo que a sociedade vai evoluindo, logo os pensamentos vão se especializando. Como eu disse no último vídeo, que foi Comte que dividiu a biologia, vai estudar um determinado assunto, a física vai estudar um outro assunto, a química um outro objeto, a matemática também um outro, e a sociologia vai estudar a sociedade. Então Comte divide esses conhecimentos por entender que, na medida que a sociedade evolua, ela também vai especializando. Cada ser humano vai se especializando numa determinada função. E as funções elas devem ser específicas, né? Ou seja, o sociólogo deve ter por função estudar a sociedade. Então, o indivíduo que escolhe fazer sociologia vai estudar a sociedade. Só para ficar nesse exemplo da sociologia. Eu poderia falar de outros exemplos. Na indústria também. Quem vai trabalhar na indústria, cada um trabalha num setor da indústria. Então há aí uma divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho é resultado da especialização. Ou seja, o ser humano evolui, logo o conhecimento evolui, as suas ações também evoluem. Então cada ser humano vai especializar numa determinada área. E aí surge, com isso, um discípulo de Auguste Comte, que é Émile Durkheim. Portanto, todo esse conhecimento de Auguste Comte, toda essa compreensão da sociedade francesa, é, digamos assim, passada para Émile Durkheim. Émile Durkheim, então, se torna um grande sociólogo. É ele, inclusive, que vai se especializar na sociologia. Ele vai só estudar as questões sociais da França. Auguste Comte morre em 1857, mas Durkheim nasce aí poucos anos antes, em 1854. Mas mesmo depois de Auguste Comte já ter falecido, Durkheim continua os estudos das obras, né, de tudo que Auguste Comte escreveu. E aí ele vai então divulgar a sociologia. Então, Émile Durkheim vai olhar para a sociedade francesa e estudar qual é a função da divisão do trabalho naquela sociedade, né? Então, ele vai entender que na medida que a sociedade evolui, vai havendo uma crescente divisão do trabalho. Ele vai estudar também a religião, qual é o papel da religião na sociedade, principalmente na sociedade francesa. Então ele vai tentar entender que a religião é importante para a coesão social, né? Então é a religião que une as pessoas. Portanto, esse é um estudo da sociologia, né? Então o Durkheim busca entender isso. E ele entende que a religião é um elemento importante para a união entre as pessoas. Da mesma forma que a divisão do trabalho também. A divisão do trabalho ela é importante para unir as pessoas. Porque embora haja uma grande divisão do trabalho, ou seja, né, cada ser humano trabalha numa determinada atividade, faz um determinado serviço, esses seres humanos eles dependem uns dos outros. Não significa que dividir o trabalho significa que cada um cuida do seu próprio trabalho e pronto, né? Não precisa do outro. Não, para Durkheim é o contrário. Quanto mais há uma divisão do trabalho, mais as pessoas dependem uma das outras. Porque, embora eu produza um determinado alimento, eu preciso
me alimentar daquele outro alimento produzido pela outra pessoa. Porque eu não posso comer só um tipo de alimento, né? Para que eu tenha uma vida saudável, eu preciso alimentar-me de outros produtos. Então isso gera uma dependência. Eu dependo do outro. Da mesma forma que ele também depende de mim. Essa é a compreensão de Emile Durkheim. E Durkheim também vai estudar o suicídio. As pessoas antigamente, né, na época dele, lembrando, né, Emile Durkheim nasceu em 1854. A partir daquela época, principalmente ali por 1890, as pessoas entendiam que o suicídio era algo individual. Era algo pessoal. A pessoa entrava em crise, tal, e aí se suicidava. Nos estudos desse sociólogo, de Emile Durkheim, né, ele vai entender que o suicídio é uma questão social e não individual. Portanto, se alguém suicida, é porque comete um suicídio, é claro, é porque tem uma questão aí relacionada com a sociedade. A sociedade, de alguma forma, levou esse indivíduo a cometer o suicídio. Porque os indivíduos, para Durkheim, estão ligados entre si, né? Quando você recebe um elogio, você fica mais feliz. Logo, isso te fortalece. Quando alguém te diz o quanto você é importante para a sociedade, você também se sente importante. Porque as pessoas disseram, né? Você é importante para a sociedade. Então você se sente ligado àquela sociedade. Mas se alguém diz que você não é nada, que você não tem importância alguma, então você se enfraquece. Você começa a se sentir não fazendo parte daquela sociedade. E isso enfraquece a sua questão psicológica, o que pode levar então ao fracasso pessoal, ao desânimo, baixa estima, né? E assim por diante. Então o ser humano ele fica desmotivado. Então esses estudos, né, só para voltando a repetir, esses estudos de Emile Durkheim, que é o suicídio, a divisão do trabalho e a religião, são os 3 estudos que consolidam a sociologia. Portanto, se tem como dizer onde surgiu e com quem surgiu a sociologia, podemos dizer que a sociologia surgiu na França e com Emile Durkheim. Emile Durkheim morreu em 1917. Então a consolidação da sociologia está aí entre 1854 e 1917. Esse é o período de consolidação da sociologia. É claro que Karl Marx é também conhecido como sociólogo, mas os seus principais estudos estão voltados mais para a economia. Então, quando se fala de consolidação da sociologia, está falando de Emile Durkheim. Mas quando estuda sociologia, é preciso então estudar Karl Marx, né? As questões econômicas e sociais, principalmente da relação entre classes, né? É preciso também estudar o trabalho, porque Marx também fala da divisão do trabalho na sociedade. E outro sociólogo também importante é o Max Weber, que também vai falar das formas de dominação na sociedade, das relações sociais. Ele vai falar desses sistemas de dominação, quais são as melhores, quais são as piores. Ele vai criar os tipos ideais para o sociólogo investigar a sociedade. Ele cria os conceitos, que são denominados tipos ideais,
E depois desses conceitos, o sociólogo pega eles e vai, a partir deles, tentar entender como funciona a sociedade. É claro que esses dois sociólogos que eu falei por último, né, que é o Max Weber e Karl Marx, a gente vai estudar, a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, por enquanto é isso. Eu só quis relembrar nesse vídeo a consolidação da sociologia. Obrigado.